Fala galera, aqui é o Fernandes Lima do canal da Jaional e a gente vai bater um papo hoje sobre o que é Discovery. Eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo que está muito ligado ao livro Inspirado do Marty Kagan. Eu vou deixar a dica de livro aqui. Inspirado é um clássico sobre produtos, sobre gestão de produtos, é um livro que eu gosto bastante. E eu estou trazendo aqui a visão do Kagan, que é uma visão que eu acredito muito, que eu sempre me baseei nela. Então vamos entender o que é Discovery, né? Um Discovery de produtos, aí o descoberta de produtos. Bom, vamos tentar imaginar o seguinte cenário. Você está lá na tua empresa, você faz parte de um time de produtos, você é o Product Owner, o Product Manager, não importa. E você recebeu ali uma nova demanda, né? Não importa se é um pacote de funcionalidade, você recebeu ali, alguém pediu para você fazer algo ali no teu produto, né? Quando é algo muito simples, imagina que é uma demanda que veio da área de atendimento. Colocar um novo campo num relatório. Um campo de somatória, por exemplo. Ou seja, é algo muito simples. Já está muito definido o porquê. Por que quer aquele campo? Ah, faltou o campo, ou... Enfim, o motivo não importa, mas é um motivo, é uma solicitação de uma demanda muito banal, muito dia a dia. Está muito claro ali por que você vai colocar aquele campo. Então, pode ser que você priorize aquilo e faça aquilo em algum determinado momento. Tá? Então, ou seja, aquela demanda tem sentido. Acrescentar um campo num relatório. Ou um novo botão calcular alguma coisa lá, que, por exemplo, calcular um desconto. Imagina que você tem alguma tela lá e falta um campo desconto, ou agora passou a fazer sentido ter um campo desconto. Então você entende muito bem o porquê, aquilo está muito claro. Então, quando você recebeu uma demanda. Ou seja, essas demandas mais simples, mais triviais, meio que você vai simplesmente recebendo ali, bom, faz sentido, está muito claro, o objetivo não está nebuloso. Então, a grande sacada é, quando essas demandas mais simples, é uma questão de priorização, se fizer sentido para o teu produto. Agora imagina algo que seja muito mais complexo. Por exemplo, imagina que os usuários do teu produto, após fazer o onboarding, 15% está encerrando a conta. E não está nebuloso. Perdão, está nebuloso. Assim, não existe uma possível causa raiz ali. Pelo menos não aparente. Né? Ou seja, é um problema. Não deixa de ser uma solicitação, por exemplo, da área de atendimento, mas que você precisa investigar melhor. Ou seja, não está claro, está nebuloso, é algo mais complexo, você não sabe muito bem qual é o problema, tem incerteza nisso porque não está claro, tem um risco também de você construir algo errado. Então, nesse cenário, quando tem incerteza, quando está nebuloso, quando tem alto risco, e for algo mais complexo, que é o contrário dos exemplos que eu dei de incluir um campo ou de botão de calcular, você precisa se aprofundar naquilo, entender melhor sobre, entender melhor qual é o problema, se a solução que foi pensada, às vezes a solução já vem, entre aspas, desenhada, se aquela é a melhor solução, ou seja, você precisa fazer um processo de entendimento, de descoberta, de pesquisa, de aprofundamento. E quem é que faz isso? Respondendo. Então, o Discovery nada mais é do que descobrir mais sobre aquele possível problema. Então, quem normalmente participa de um processo de Discovery? Profissionais de produto. Então, no mínimo, o UX Designer, ou Research, e Product Owner ou Product Manager. Então, no mínimo, essas pessoas são pessoas de produto que vão investigar, que vão apurar, entender mais sobre. E isso é a descoberta de produto. Quando você tem incerteza, muita incerteza, ou muito risco sobre aquilo que estão pedindo para você, está muito nebuloso, você não entendeu direito qual é o problema. Então, nesse contexto, você vai fazer esse processo de se aprofundar mais, de procurar entender. Então, você como profissional de produto, em parceria com nossos amigos do UX Design ou Research, vão,
por exemplo, conversar com usuários, por exemplo, monitorar, olhar o uso do produto, por exemplo, conversar com atendimento. Então vocês vão tomar uma série de ações para descobrir mais sobre aquele problema, para tornar ele mais claro, para diminuir a incerteza ou o risco. Então isso é o discovery. Então eu faço sempre? Não. Conforme eu disse no início do vídeo, essas solicitações mais simples, elas não têm incerteza ou risco. Então, você, se fizer sentido no produto, você vai lá e constrói, né? Prioriza e constrói. Agora, aquilo que não está claro, você vai fazer o discovery. Eu acredito que eu tenha conseguido explicar aqui de uma maneira clara. Bom, e aí seguindo alguns pontos do Marty Cagan, eu vou trazer no vídeo a dica de livro dele. Ele elenca alguns riscos que tem no processo de descoberta. Um risco de valor significa, será que o meu usuário ou cliente vai comprar? Ou seja, ele vê valor nisso que eu estou desenvolvendo? Então, o discovery serve para mitigar esse risco, para testar, para descobrir antes de desenvolver. Então, você não sai desenvolvendo. Você faz a descoberta justamente por ter a incerteza. E você vai atrás de mitigar riscos. O risco de usabilidade, quer dizer, ele consegue entender e usar essa solução que a gente está propondo para ele. O risco técnico, o meu time consegue construir essa solução proposta. E o risco de negócio, isso está aderente ao nosso negócio, está alinhado com os nossos stakeholders. Então, segundo o autor do livro inspirado, Marty Cagan, pelo menos esses 4 riscos você tem que avaliar. Ou seja, o discovery nada mais é do que uma forma de filtrar ideias ou investigar mais sobre. Como assim filtrar ideias? A maioria de nós que está inserido em ambientes de produtos ou digitais, é comum a gente se deparar com alto volume de ideias, um alto volume de demandas, boa parte das quais não fazem sentido construir. Mas para quem teve a ideia, o autor é uma ideia brilhante e está tudo bem. Então o discovery ajuda a gente a filtrar aquilo que vai adiante. Então, ao final de um processo de discovery, o que vai acontecer? Boa parte das ideias vão ser descartadas e algumas vão ser levadas adiante. Aquilo que foi descartado você registra em algum lugar e aquilo que foi adiante, adivinha para onde vai? Para o seu backlog, para em algum momento ser desenvolvido. Então, esse é um fluxo natural. Você não simplesmente sai fazendo, construindo essas demandas que são mais complexas, que têm alta incerteza ou alto risco. Você aprofunda-se mais sobre. Então, eu trouxe aqui também do livro inspirado um processo. Então, tem uma ideia, ela tem alta complexidade, alto risco, alta incerteza, faço o processo de discovery e aí eu posso ou não mandar para delivery. Imagina que eu descobri que aquela demanda que chegou para mim, aquele problema não é relevante para o usuário ou para o meu cliente. Você vai construir? Não. Então, e boa parte das empresas trabalha desse jeito, né? Ela tem uma ideia, ela especifica, tal, e constrói. O discovery é um processo diferente. Você se investiga para saber se faz sentido ou não construir. Por quê? Você já deve ter visto você construir algo e o usuário não utilizar. Então, quando é funcionalidades, ou trabalhos, ou produtos, ou pacotes de trabalho mais complexos, você faz o discovery, a descoberta, porque está nebuloso, tem alta incerteza ou alto risco, e você vai mitigar esses 4 riscos. Acaba sendo um filtro, e pode ser que você viu que tem um alto risco de não usar, do cliente não comprar ou não usar. Você vai desenvolver? Não. Não faz sentido desenvolver. Então, nem tudo que vai para Discovery vai para Backlog. Exatamente isso. Então, o Discovery acaba sendo, na prática, um filtro. E pode ser que boa parte das ideias não tenha sentido construir. Porque ou tem risco técnico, ou de negócio, ou usabilidade, ou de valor, ou os 4, ou 2 deles em conjunto. Então, você acaba aí selecionando aquilo que faz mais sentido. Outro ponto. Se eu fizer um discovery, existe a garantia 100% de que aquilo vai
funcionar na vida real, vai ter adesão e tudo mais? Não. O Discovery é uma maneira de mitigar, mas ele não elimina 100% o risco. Para eliminar o risco, você vai construir, entregar aquilo e medir o resultado. Mas o Discovery acaba ajudando a entender melhor sobre o problema, sobre quem tem o problema, sobre esses 4 riscos, se vale a pena construir ou não. Ou seja, o Discovery te dá indícios se você deve construir ou não. E aí, em algum momento, você vai tomar a decisão se deve construir. Outra pergunta, o Discovery demora quanto tempo? Não dá para dar essa resposta. Dependendo da complexidade, pode demorar mais ou menos. O ideal, o que a gente busca é que dure menos. Menos quanto? Eu já fiz processos de Discovery, já participei de 1 semana, de 2, de 10 dias, de 15 dias, de 1 mês, depende do tamanho do problema. Depende o quanto a empresa tem ali, quer continuar investigando, faz sentido. Então, não dá para ter uma resposta clara sobre quanto tempo. A minha recomendação é não demorar o menor tempo possível que você consiga obter indícios se vale a pena construir aquilo sim ou não. Então não existe uma resposta certeira de quanto tempo você vai demorar, se é 1 semana, se é 1 mês, enfim. Pela minha experiência, o quanto menos demorar, melhor. Pode ser que demore 1 semana, 15 dias, 10 dias, é muito variável. Isso está ligado a uma série de questões aí do teu ambiente. Então, e para finalizar, eu trago aqui a dica de livro que eu falei para você, que é onde foi baseado esse material. E assim, uma coisa que eu aprendi fazendo o Discovery junto com meus amigos de UX é: quanto mais você executa processos de Discovery, mais você aprende. Então, não existe uma fórmula mágica para fazer Discovery. Então, você pode fazer pesquisas, fazer testes AB, testes para identificar, entrevistas, ou seja, tem uma série de atividades que você vai fazer em conjunto com o nosso amigo de UX, para descobrir mais sobre aquilo. E aí eu finalizo com a dica de livro inspirado do Marty Cagan, que é um clássico sobre gestão de produtos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha trazido clareza para você entender o que é Discovery, quando fazer, quando não fazer, sobre os 4 riscos. E a minha sugestão: compre o livro, tem a versão impressa, a versão física e a versão digital. Vale muito a pena esse livro, é um clássico, ele vai trazer bons insights aí, assim como os demais livros do Marty Cagan. Um grande abraço, valeu e até a próxima, pessoal, valeu!